Nesse vídeo, vamos abordar a parte da base de dados, mais especificamente a parte de dados cadastrais. Lembrando que aqui na parte de base de dados, vamos ver dados de um ativo por vez. O ativo que estiver apresentado aqui em cima na faixa com o ativo corrente. As ferramentas que vão possibilitar que façamos aí análise de vários ativos simultaneamente estarão aqui. Então aqui em dados cadastrais, temos inicialmente os dados focados em Petrobras, ou mais especificamente na ação preferencial, que é o ativo que está selecionado como ativo corrente nesse momento. Teremos aqui dados gerais para esse ativo, para essa empresa então. Então, começando aqui, temos o nome, CNPJ da empresa, país-sede, ID, algumas classificações setoriais. Setor Next vai ser uma classificação internacional, onde vai conter 3 níveis de classificações diferentes, da mais genérica até a mais específica. Setor Economático é uma classificação que a gente criou aqui de 20 categorias que vocês podem utilizar também. E a classificação aqui da Bovespa, da B3, que contém aqui da mais genérica, setor econômico, até a mais específica, segmento Bovespa, 3 níveis diferentes. Vocês podem utilizar aqui para determinar a amostra de segmento de vocês, a classificação que melhor se adequar à lista que vocês quiserem criar. Então, vocês podem depois testar essas várias classificações aqui. Situação do ativo na CVM, classe preferencial, tipo do ativo aqui ação, código ISIN, tenho aqui negociação. Qual que é o código que esse ativo está sendo negociado lá em bolsa, em que bolsa que está listada, se está ativo ou não, nível de governança da empresa, que a gente pode encontrar novo mercado, mercado tradicional, nível 1, 2 e assim por diante. Qualquer dado apresentado aqui nessa tela de dados cadastrais pode ser utilizado para definição de uma amostra de ativos. Então, se eu quiser analisar somente as empresas que fazem parte do segmento de petróleo e gás, eu vou utilizar aqui, por exemplo, o setor economática como base para o filtro, quando eu estiver criando minha consulta aqui em ferramentas básicas. Então, qualquer dado aqui, seja ele uma classificação setorial, nível de governança, em que bolsa que está listada, se está ativo ou não, assim por diante, pode servir como base para filtros, assim como outros dados aqui no sistema. Caso a gente queira ver informações aqui para um fundo, vou clicar aqui na faixa preta superior, onde eu tenho o ativo corrente, e aqui na busca eu vou digitar o nome do fundo ou o código ANBIMA dele. Por exemplo, aqui, Dinamo Cougar, seleciono ele, dou OK e agora o sistema vai me apresentar os dados referentes a este fundo, aqui nos dados cadastrais. A gente traz dados aqui da ANBIMA, então dados gerais aqui do fundo lá da ANBIMA, dados cadastrais da CVM, identifica aí administrador, gestor, diretor responsável, informações gerais do fundo. Em dados extraídos do regulamento, a gente vai ter um robô da economática que vai ler o regulamento do fundo e vai extrair essas informações. Taxa de administração máxima, se a taxa vai ter alguma característica especial, se ela vai ser escalonada, se ela vai ser uma taxa fixa eventualmente, se o fundo ele atende à resolução 4661-4604 aí da CVM para receber aportes de fundo de previdência, data do regulamento, último regulamento publicado, link direto para o regulamento, clicou aqui o sistema redireciona vocês lá para o site da CVM, onde já tem abertura aí do regulamento para leitura. Além da gente extrair a informação do último regulamento publicado, a gente guarda o histórico disso aqui, nesses links à direita também. Isso permite que vocês consigam devolver essa taxa de administração histórica para a cota do fundo e calcular cota bruta da taxa, retorno bruto da taxa, fazer simulações e ver aí quanto que estaria a cota do fundo com outras taxas eventualmente também. Abaixo a gente tem mais informações lá do cadastro ANBIMA, em sua maioria aqui vai falar sobre performance, descendo aí movimentação na ANBIMA, prazo para emissão de cota, conversão e resgate, pagamento do resgate, e aqui abaixo outros dados gerais da ANBIMA, benchmark do fundo, foco de atuação, se ele é restrito, se é destinado para investidor qualificado, se pode operar alavancado, se ele pode investir no exterior, até quantos %, data de início e final do fundo, enfim, informações gerais que servirão aqui para a gente entender a operação do fundo e também servirão aí como base para filtros. Então, se a gente quiser analisar somente fundos de uma gestora, eu posso aqui utilizar a informação empresa gestora como base para o filtro que a gente vai criar. Só quero analisar fundos que sejam aqui de classificação ANBIMA igual a ações livre. Então, essa informação vai servir como base para o meu filtro. Se eu quiser analisar agora uma debenture, eu venho aqui na faixa preta superior,
escolho aqui a empresa que emite essa debênture, venho aqui, escolho o título privado de renda fixa que eu quiser ver, por exemplo, aqui vale 48. Percebam também, gente, que a gente vai ter aqui alguns ativos que estão em vermelho. É um vermelho bem clarinho, realmente, quase um vinho aí. Essa cor identifica os ativos que já estão cancelados, tá? Ela adianta aqui para vocês os ativos que não são mais negociados. Então, se a gente quiser evitar, é só não clicar aí nos vermelhos, porque a gente vai guardar também o histórico de todos esses ativos não mais negociados na plataforma. Então, vou selecionar aqui a Vale 48 debênture emitida pela Vale, dou OK, e aí os dados pertinentes aqui serão dados gerais dessa debênture. Então, aqui a gente tem o tipo de debênture, referência da NTNB, vencimento, SEC quirografária, fiduciária, enfim, informações gerais da debênture. Então, dependendo do ativo que a gente colocar aqui em cima como ativo corrente, o sistema vai readequar essa informação aí de dados cadastrais e apresentar os dados relativos aí pra gente. Caso vocês tenham dúvidas que não foram solucionadas aqui, não foram abordadas por esse vídeo, entre em contato com o nosso suporte.